Bom dia, sexto ano. A nossa aula de hoje de ciências, né, nós vamos corrigir o nosso exercício da página 312 a 314, tá? Da semana passada, e vamos concluir o restinho do conteúdo que nos falta, né, para concluir o nosso livro 1, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos ler aqui todo mundo com o material na mão, tá? Vamos começar a correção da página 312 a 314. Vamos ler. Primeira questão. Para separar uma mistura de água e areia, podemos fazer uso de... Então, nós temos vários processos, né, que são utilizados para separar uma mistura, né, diferentes tipos de misturas, né? E água e areia, a gente pode fazer o quê? A filtração, né? A gente utiliza um filtro, no qual a areia vai ficar retida nesse filtro e a água vai passar para o recipiente de baixo. Então, primeira questão, item A. Segunda questão, complete as frases a seguir a respeito das técnicas de separação de misturas. Uma mistura de areia e pedregulho pode ser separada pode ser o quê? Peneiração, né, gente? Porque são grãos de tamanhos diferentes. Então, a gente pode peneirar utilizando uma peneira, no qual os fragmentos menores passarão e os maiores ficarão retidos, né? Ok? Item B. Nas máquinas de beneficiar arroz, as cascas são separadas dos grãos por meio de uma corrente de ar. Esse processo é justamente a ventilação, né? O ar retira aquelas partículas, aquela palha do arroz que é mais leve, né? Separando dos grãos de arroz. C. Duas crianças, ao caminharem pela praia, coletam conchinhas, né? Então, elas vão coletar, vai ocorrer o processo que a gente chama de catação. Elas vão separar essas conchas, né, daquela areia ou de qualquer outro material que esteja ali na praia, ok? Terceira questão, a gente tem aqui, ó, tá? Para colocar VOF, né? Os sistemas gasosos apresentam-se sempre homogêneos, independentemente do número de constituintes, né? Os gases, né, são sempre misturas homogêneas, porque não dá para separar as fases, ok? Verdadeiro. B. Um sal solúvel em água pode ser separado por filtração. A gente não consegue separar o sal da água, gente, por filtração. Por quê? Porque quando o sal se mistura com a água, ele vai se tornar o quê? Uma mistura homogênea. Ele é uma mistura homogênea, tá? Então, no caso aí, teria que ser uma evaporação, né? Para que a evaporação, a água pudesse sair e ficasse só as partículas de sal embaixo. Então, é falso, o item B. O item C, né, para separar água de óleo, pode ser utilizada a decantação, que é justamente, são duas substâncias, óleo e água, que apresentam densidades diferentes. O óleo é mais leve, fica na parte superior, e a água, né, mais densa, ela fica na parte inferior do recipiente, tá? Então, é verdadeiro. Item D. A separação da água dos rios, lagos e mares na formação da chuva ocorre por evaporação e condensação, também é verdadeiro. Okay? Quarta questão, nós temos aí para relacionar os processos da coluna 1 com o da coluna 2, né? Temos na coluna 1 peneiração, a peneiração é a separação da areia grossa da areia fina, tá? Estaria aqui no segundo item. A 2, a filtração é a obtenção do café com a mistura de pó e água quente, né? A gente vai o quê? Filtrar, tá? Tá aqui o 2. O 3 é a decantação, que é a remoção das impurezas sólidas da água em estações de tratamento de água, tá? Deixando a mistura em repouso por algum tempo, né? Ela vai decantar, a parte pesada vai descer, né, do sujo, e a parte de cima vai ficar aquela água mais limpa, tá? Então, a gente tem aqui 4. Aliás, 3 é a decantação. O 4, agora, a evaporação, né, a obtenção de sal da água do mar, vai evaporar a água e vai ficar somente o sal. O 5 é a catação, né, crianças escolhem brilhosas na rua, ela vai catar, ela vai escolher, tá certo? Que é o 5. O 6 é a separação magnética, né, achar uma moeda utilizando um ímã, né, o ímã atrai por magnetismo determinados objetos, tá? O 6, e a ventilação seria separar materiais utilizando corrente de ar, né? Como a gente viu da palha de arroz. A quinta questão, a gente tem aqui a resposta. Para separar uma mistura homogênea formada por água e areia, deve-se fazer uma filtração simples, que é colocar o filtro, a areia vai ficar retida no filtro e a água vai passar, né? Vai ser filtrada.
Na sexta questão, industrialmente, a extração de cloreto de sódio da água do mar é feita por evaporação, tá? Que é justamente colocar a água do mar em tanques, né? Deixar evaporar e ali eles vão remover depois da água evaporada aqueles cristais de sal, né? Nas saleiras, como a gente vai ver. Nas salinas. E na sétima questão, escreva o nome de cada separação de mistura que ocorre nas atividades descritas a seguir. Né? O uso do aspirador de pó. Então, nós vimos que a filtração ela não só ocorre com materiais líquidos, né? Mas também com materiais que estão suspensos no ar, como é o caso do aspirador de pó, né? Que aspira o ar e faz esse processo de filtração. Todo o lixo, né? Todas aquelas impurezas vão ficar retidas naquele saquinho lá do aspirador de pó. B, separação do lixo, né? Separação do lixo, a gente já tem o quê? Uma catação, né? Você vai separar de acordo com as propriedades daquele lixo. No item C, a preparação de café, né? A gente tem um processo de filtração novamente, né? Como a gente já descreveu na questão anterior. No item D, a retirada de água da roupa em máquina de lavar é um processo de centrifugação. A máquina de lavar ela vai rodar numa rotação bem acelerada, né, removendo toda aquela água que tem nas roupas, tá? E o item é separação de pedras e areia para fazer a argamassa, né? Para fazer uma separação desses dois tipos de materiais. Seria, no caso, a peneiração. Ok? Vamos para a página 314 agora. Oitava questão. Após encontrar, né, uma jazida de petróleo, a pressão dos gases aprisionados faz com que o petróleo jorre para fora. Tá? Ao reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Porém, o petróleo bruto contém muitas impurezas e deve ser submetido a dois processos mecânicos antes de separar suas frações, que são separá-lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas, né? Separar o petróleo da água salgada, a gente tem um processo de decantação, né, respectivamente, tá? Que são duas substâncias de densidade diferente, o petróleo e a água, e depois, né, separar essas impurezas sólidas, como a areia, a gente tem o processo de filtração. Oitava questão, portanto, o item A. Nona questão, indique a alternativa que apresenta uma mistura que pode ser separada por meio de destilação fracionada. Então, nós vamos ver hoje que a destilação fracionada, ela vai separar todos os componentes do petróleo, né, que vão ter densidades ligeiramente diferentes. A gente vai mostrar isso na explicação de hoje. Décima questão, nós temos aí vários tipos de materiais, papel, chiclete, né, couro, etc. E o ponto de decomposição de cada um, né, o tempo que leva para esse material ser decomposto. Após observar os tempos de decomposição dos objetos, responda. Item A. Quais materiais demoram mais de 100 anos para se decompor? Você vai olhar na tabela e vai anotar o nome do material, que seria lata de alumínio, caixa longa-vida, né? Garrafa PET, tá? E o vidro. E no item B, quais objetos se decompõem entre 10 e 40 anos? A gente tem aí na tabela mostrando o chiclete, né, as pontas de cigarro, couro e sacos plásticos. No item C, a gente vai colocar verdadeiro ou falso. No primeiro, o chiclete demora menos de 1 ano para decompor. A gente está vendo na tabela que ele demora 10 anos, tá? Então é falso. O vidro demora, em média, 5 anos, né, para se decompor, né? Na verdade, são 4.000 anos, tá? Falso. As latas apresentam a metade do tempo da decomposição do chiclete, tá? A lata de alumínio, né? No caso aí seria mais de 100 anos e o chiclete 10 anos, tá? Então também tá falso. E o último item, o papel demora, em média, 3 meses para se decompor, né? Como está na tabela, também é verdadeiro, ok? Então, a nossa correção fica por aqui. Nós vamos concluir, né, o conteúdo, tá? Alguns desses itens aqui que estão agora na aula de hoje, nós já respondemos no exercício, mas vamos explicar direitinho. Então, continuando os métodos de separação de misturas homogêneas, nós temos a evaporação, né?
O que é evaporar? É você conseguir separar a água, que geralmente é a água que vai evaporar, né, a parte líquida, de uma substância sólida. Por exemplo, aqui a gente tem as salinas, certo? Essa água que está aqui dentro desses reservatórios, desses tanques, elas são canalizadas e vêm do mar. E elas são adicionadas aqui dentro dela uma substância que a gente chama de iodo, tá? O iodo, justamente para que o sal de cozinha que a gente utiliza lá na nossa casa, ele já venha com o iodo, né? Porque o iodo é um sal mineral muito importante para o nosso metabolismo do nosso corpo. Aí o que vai acontecer? Essa água do mar, ela vai o quê? Ela vai evaporar por conta do calor, né? Lentamente, é um processo de vaporização lenta. E o que vai ficar aqui são os cristais de sal, né? Que vão ser beneficiados e depois, né, empacotados e vendidos, né, nos comércios, tá? Então, a evaporação é isso. A destilação simples. Na destilação simples, nós temos a separação de uma mistura formada por um sólido, né, que está dissolvido em água, e esse sólido e a água, eles têm diferentes pontos de ebulição. Então, aqui no caso, se a gente pegar uma água salgada, tá? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, se você levar essa água a 100 graus, ela já entra em ebulição. Só que o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, ele tem um ponto de ebulição muito mais alto, que é de 1465 graus Celsius. E o que acontece? Se você colocar dentro desse recipiente a água salgada, né, e aquecer, essa água ela vai ficar na forma de vapor. Esse vapor, ele vai passar por aqui e existe um outro equipamento específico que está aqui por fora, né, desse canalzinho que vai passar esse vapor, chamado de condensador. E o condensador, ele vai vir para cá, para dentro do condensador, uma água fria, que ao entrar em contato com o vapor de água aqui, vai fazer com que esse vapor de água, ele precipite aqui nessa forma de gotinhas de água. E você tem uma água pura no caso, tá certo? Então, você vai precisar de quê? De aquecer a água, né? Aquecer essa substância e também de um termômetro para medir a temperatura. Se a água chegou em ebulição, ela vai começar a formar vapor aqui. E do próprio condensador, certo? Bom, a destilação fracionada, né? Como nós vimos na questão, também é um método de separação de misturas homogêneas, né? Formadas por duas ou mais substâncias que têm ponto de ebulição muito próximos. A gente tem como exemplo aqui, né, a destilação fracionada do petróleo, certo? Então, aqui o petróleo bruto é colocado dentro de um recipiente, né, numa fornalha, tá? Vai passar por um aquecimento. E aí, diferentes produtos, né, como gás, gasolina, querosene, óleo diesel, eles vão ter pontos de ebulição diferentes, tá? Aqui 20 graus, 150, 200, e assim dá para separar esses produtos, né, do petróleo. Gases, gasolina, óleos lubrificantes, tá? Aqueles resíduos que são utilizados para colocar no asfalto, etc. Na página 310, vocês vão encontrar o RA, tá? O que é que mostra esse RA, professor? O RA vai mostrar justamente como é que esse processo aqui acontece. Tá? Então, vocês vão dar uma olhada no RA, mostrando toda essa técnica de separação dos produtos aí, né, dos derivados do petróleo, tá bom? Os materiais sintéticos, né? Existem o que são materiais sintéticos? São aqueles que são produzidos pelo ser humano, né? Como o plástico, isopor, o nylon. E o plástico, gente, é um dos materiais mais resistentes, tá? Eles demoram muito mais tempo para se decompor no ambiente e eles trazem muitos problemas ambientais, justamente por quê? Porque não são bioutilizáveis, né? Eles não se decompõem facilmente. Então, no livro de vocês vão encontrar alguns exemplos, né, de derivados do plástico ou do próprio plástico e o tempo que eles levam para decompor, tá? Vamos só ver aqui, ó. Uma fralda descartável, gente, ela leva 600 anos, né, para se decompor, tá? O papel plastificado, de 1 a 6 anos, né, então é um tempo bem grande. O nylon, de 3 a 30 anos, né, sacolinhas plásticas, que a gente encontra muito no supermercado, né, de 30 a 40 anos, tá? Garrafas plásticas, olha só, indefinido tempo, não se sabe ao certo quanto tempo demora, né, porque é muito extenso, ok? Né, borracha também um tempo indeterminado. Então, são vários materiais sintéticos que levam muito tempo
muito resistentes e levam muito tempo para se decompor no ambiente. Bom, só um minutinho. Agora, nós vamos só concluir aqui a nossa aula com a resolução, né, do exercício da página 315. Então, eu quero todo mundo aí com o livrinho na mão, certo? Para a gente resolver junto essas questões. Na 11ª questão, né, que é continuando a correção da tarefa de casa, tá? Nós temos aí plástico, metal, vidro, papel e orgânico. Então, nós temos aqui vários, pede para você colocar vários exemplos, né, dos que estão aí, dos objetos que estão listados na questão, para você poder separar, né? Então, o material, garrafa de suco, copos plásticos, você vai colocar dentro desse recipiente primeiro, que é o plástico. Depois, você vai colocar a latinha de refrigerante no recipiente amarelo, que é o do metal. Cacos de vidro, né, no verdinho, tá? O caderno velho, né, você vai colocar no recipiente azul, que é o de papel. E o lixo orgânico, né, que é resto de pão, casca de maçã, que são lixos orgânicos, você vai colocar nesse preto que está aí, ou no marrom, né, como é reciclado. 12ª questão, tem para relacionar, tá, copos plásticos usados, tá, que seria o petróleo, né, são derivados do petróleo. Papéis velhos, que são das árvores, né, celulose, tá? E lata de bebida, que nós temos aí, que seria o C, alumínio, ok? Então, a sequência de cima para baixo fica B, C e A, ok? Vamos virar, então, a página, só para a gente completar esse esquema aí, né, relacionando conceitos, tá? Na página 316. Substâncias formam misturas, completem esse primeiro espaçozinho que está aí, mais ou menos nessa posição. Misturas, tá? Essas misturas, quando apresentam mais de uma fase, elas são chamadas de heterogêneas, certo? E essas misturas heterogêneas, elas podem ser a catação, como vocês vão completar, a separação magnética e a evaporação. Essas misturas, quando apresentam uma única fase, elas são chamadas de homogêneas, né? E está faltando aí a evaporação para a gente completar, né, o que falta aí, né? A evaporação, destilação simples e a destilação fracionada. Então, as palavras dessa questão aqui, tá, gente, relacionando conceitos, elas estão mais ou menos no local que vocês vão completar, ok? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro na próxima semana. Tchau, tchau.